Aqui eu vou te mostrar já um segundo anexo que eu tenho para ti. Olha só. Aqui é a determinação, tá, do tipo de gráfico de controle. Por quê? Não existe apenas um tipo de carta de controle. Existem vários tipos de cartas de controle, tá? Então eu tenho carta para dados individuais, que eu chamo de gráfico IAM. Eu tenho o gráfico X/S. Eu tenho o X/R, tá aqui embaixo. X/R está aqui embaixo, tá? Eu tenho algumas cartas como o gráfico U, tá? Gráfico U. Eu tenho o gráfico C. Eu tenho aqui em cima o gráfico P. Eu tenho aqui o gráfico NP. Eu tenho, além dessas, cartas de EWMA, média móvel, amplitude móvel. Gente, eu tenho inúmeros tipos de cartas de controle. É por isso que não faz sentido a gente abrir isso aqui agora para ti, senão essa aula teria 8 horas de duração. Entenderam? Então, para fazer um curso específico, quem está curioso em conhecer mais sobre o CEP, aí faz um curso específico de CEP, tá bom? Mas vamos entender aqui, olha. Imagina só que você vai fazer uma coleta de dados, o plano de ação foi feito, e você vai fazer uma coleta de dados para avaliar o comportamento do seu processo. Se ele está se comportando conforme o esperado, tá? Atingindo aquele indicador, o valor correto, o alvo do indicador que você estabeleceu. Se você faz uma coleta de um valor a cada unidade de tempo, a carta é IAM, tá bem? E vamos colocar um exemplo, tá? Eu estou coletando chocolates. Era 110 gramas, eu quero que seja 90. Então, eu estou indo a cada hora, 8 horas da manhã, 9 horas da manhã, 10 horas da manhã, na minha linha de produção. E eu estou coletando um chocolate só para medir o peso. Um chocolate por hora. A carta é IAM. Tá, Israel? Eu estou coletando de 2 a 8 chocolates por hora. A carta é X/R. Israel, eu estou coletando mais de 9 chocolates a cada hora. Coletei 9 chocolates de 8 horas da manhã, 9 chocolates de 9 da manhã, 9 chocolates de 10 da manhã, 9 chocolates de 11 da manhã. Aí eu uso a carta X/S. Israel, e essas cartas aqui, P, NP, U, a carta U, a carta WMA e U. Não é WMA, vamos parar aqui nessas, né? Que seria P, NP, U, a carta C. Em que contexto eu uso essas cartas? É quando eu estou fazendo avaliação de atributo, é quantidade de defeitos, tá? Tipos de defeitos, frequência de defeitos. Quando eu uso atributos para fazer uma avaliação, aí eu uso esses tipos de carta. Quando eu faço uma avaliação de valores contínuos, tá? Aí eu uso as cartas I, a carta R e a carta S. Beleza, pessoal? Essa é semelhantemente a comparação. Eu vou deixar isso aqui porque você pode dar uma lidinha e entender basicamente quando você chegar lá qual é o tipo de carta que você vai utilizar. Mas de cara eu diria para você, colete sempre, tá? Colete sempre, eu diria para ti, entre 2, tá? E 8 chocolates por hora, tá? Ou seja, a sua variável de resposta por hora, né? Coleta entre 2 e 8 e coletando isso, aplica uma carta X/R. Por quê? Porque eu já vou te dar uma planilha pronta em Excel para você utilizar a carta X/R. Então, coleta nesse sentido, tá? Entre 2 e 8, desde que a sua coleta seja de valores contínuos. Ou seja, se você usa um equipamento para medir alguma coisa, aqueles valores têm uma alta probabilidade de serem contínuos, tá? Medidos dentro de uma escala. Então, aí você faz dessa forma, tá bom? Então, aqui é para você entender um pouquinho mais desses tipos de carta, e agora eu vou entrar na carta X/R, tá? Aqui eu já deixei configurado para ti, essa planilha, ela está disponível para quem quer utilizar ela, tá? Online, tá? Eu peguei ela para trazer ela aqui para ti, e aqui, pessoal, eu tenho um menu, tá? Uma avaliação com a geração da carta de controle automática, tá? E por último, um histograma, tudo bem? Eu vou colocar essa aqui primeiro, informações gerais. Qual é o departamento, a operação, as datas dos limites de controle de cálculo. Você calcula o limite de controle quando? Tal data. O limite superior de especificação e inferior de especificação. Ou seja, o quanto o teu processo diz que você precisa entregar aquele produto, tá? Qual é o intervalo que ele diz que você precisa entregar aquele produto? Quando eu digo intervalo, não é intervalo de tempo, é intervalo de características do processo. Exemplo. Se você entregar um chocolate que na embalagem é 90 gramas, se você entregar ele para o mercado com 70 gramas,
Isso vai promover uma lesão no fornecedor, no cliente, tá? Quando digo lesão, não é lesão corporal, né? É uma lesão na expectativa do cliente, que pagou por 90 gramas e só está recebendo 70. Então, podem vir alguns órgãos de defesa do consumidor e direcionar uma multa para você. Então, você quer isso? Não. Então, tem que ter um limite inferior de especificação. Se o preço é 90, digamos que o limite inferior seja 89,5. É esperado que você entregue desde 89,5. Porque se eu paguei por 90 e recebi 89,5, digamos que eu tenha condições de receber sem reclamar isso, tá? E quem é que dirime, quem organiza isso? Normalmente são os órgãos de defesa do consumidor. Agora, eu também não posso pegar um chocolate que é 90 gramas e entregar ele com 110 gramas, porque eu vou estar perdendo muito dinheiro. Né? Eu estou gastando mais produto, mais matéria-prima, mais tempo, mais energia, e eu não estou recebendo dinheiro para pagar isso, né? Então, eu tenho que ter um limite superior de especificação. Quem é que dirime? Quem é que determina? Normalmente é a engenharia do processo, que diz, ó, você tem que variar no peso de 89,5 até 91,5. Digamos que esse seja o intervalo esperado, ok? E esse intervalo esperado são os limites de especificação. Eu coloquei aqui, tá? Assim, tem código da peça, nome da peça, tamanho da amostra, né? Você está pegando 5 amostras a cada 2 horas, né? No exemplo que eu dei, você estava pegando de 2 a 8 amostras, 2 a 8 chocolates a cada hora. Então, aqui é a frequência com que você vai lá e busca a informação, né? Muito bem. Muito bem. Aqui tem a máquina em que você fez a avaliação, a data de início, quem foi responsável, qual foi a característica que foi dimensionada. Quando a gente fala de CEP, tá? Um curso mesmo de CEP, a gente vai falar de como fazer essa coleta de dados. Tem definição operacional, estratificações. É algo muito mais complexo, né? Então, se está fazendo um PDCA simples, quer fazer uma carta de controle simples, faz ela simples, procura um software aí, joga os dados, sem precisar tanto de ir a fundo. Mas quem quiser ir a fundo pode ir, tá bom? E aqui eu tenho a geração da carta de controle. Qual é a ideia? Ó, a cada 2 horas, né? Aqui é o primeiro ciclo, o segundo ciclo, o terceiro ciclo, o quarto ciclo, o quinto ciclo. Esses ciclos são de 2 em 2 horas. Nesse caso, nesse exemplo aqui. Então aqui é 8 horas da manhã, 10 da manhã, 12, 2 da tarde, 4 da tarde, 6 da noite, 8 da noite. São os ciclos, né? A cada ciclo, ou seja, 8 horas da manhã, eu fui lá e coletei 5. Nesse caso aqui, nesse exemplo aqui, digamos que a característica aqui é o diâmetro interno, né? Diâmetro interno. Então, eu peguei aqui 5 peças, medi o diâmetro interno de cada uma das 5 e coloquei qual foi o diâmetro aqui. Aí ele vai, calcula o valor médio, calcula os limites de controle e vai estabelecendo aqui na planilha, tá? Aí quando eu fui de 10 da manhã, eu peguei mais 5, peguei os diâmetros e coloquei os diâmetros aqui. Quando eu fui de 12, que é de 2 em 2 horas nesse caso, né? Coletei mais 5 diâmetros. E aí, pessoal, a gente vai adicionando aqui os valores encontrados, tá? Os valores encontrados. Depois que eu coloco esses valores encontrados aqui, aí ele já me gera uma carta de amplitude e uma carta de médias também, tá bom? Tá um pouquinho estranho aqui, porque os valores aqui estão estranhos. Mas deixa eu mudar aqui, deixa eu botar aqui 19,3 e eu arrastar isso aqui para baixo. E aqui eu colocar 19,4, coloca 19,1 e arrastar isso aqui para baixo. Opa. Aí agora sim, esse aqui tá muito grande, né? Deixa eu colocar 19,05 e arrastar isso aqui para baixo. Pronto. Eu tô vendo que aqui tá longo, né? Então vou botar 19,03. Digamos aqui, para ficar mais conforme. Pronto. Aí aqui eu vou ter uma média das amostras, que é a carta X/R. E aqui é a minha carta. Aqui é a minha carta X/, que mede as médias, né? Acompanha as médias. E aqui é a carta R, que acompanha as amplitudes, tá? Em relação à amplitude, digamos que eu não estou infringindo o limite superior de especificação. Aqui, visivelmente, eu não tenho nenhum problema. Já aqui eu tenho um problema, né? O meu processo ele começou instável e depois ele se estabilizou dentro dos limites de controle. O verde é o controle de cima e o amarelinho é o controle de baixo, tá?
Agora aqui não estão as especificações. Aí eu precisaria de um outro software, né? Mas aqui já tem já que você já pode colocar os seus dados, tá? Pegar esse gráfico, dar um Ctrl C nele, copiar ele, tá? Copiar, levar ele para a planilha, para aquela apresentação, colar lá e dizer, ó, o meu processo está estável e agora eu estou dentro da meta esperada, que seria 19 nesse caso. E você explicaria uma coisa a mais para falar sobre aquilo e você garantiria que aquelas ações que você tomou fizeram com que aquele indicador do processo ele estivesse sob controle estatístico e dentro do alvo especificado, tá bem, pessoal? Então, esse modelo de carta de controle aqui tem um histograma também, mas que eu não vou me deter a ele. Esse modelo aqui eu também vou te entregar como algo gratuito para você fazer aí, mas eu recomendo fortemente, estuda sobre o CEP, ele é apaixonante. E aí vai te ajudar a não apenas controlar melhorias do PDCA, mas controlar os teus processos como um todo. E aí, aplicando o CEP a cada indicador que você tem, que pode ser indicador como qual é a performance de atendimento do meu time de vendas. Não precisa ser de indústria não, entendeu? Qual é a performance da pintura da minha empresa de arquitetura. Pode ser qualquer coisa. Se você tem uma carta de controle acompanhando tudo, você vai acompanhar como é que está a sua performance. E quando a sua performance começar a sair de especificação, imagina só aqui, que aqui eu tive um pico nesse sexto ciclo, digamos aqui de 6 horas da noite, né? Eu tive aqui, foi para 19,2. 19,2. Olha o que aconteceu aqui, Tá vendo que eu saí da especificação lá em cima, tá? Agora imagina aqui que eu tenho 19,09. Deixa eu ver uma coisa. Pronto. 19,09. Aqui digamos que eu teria 19,08. Ó. Aí aqui já 19,08. Pronto, aqui 19,08. Pessoal, vocês estão começando a perceber aqui que eu tô com uma tendência de aumento, aqui, nesse caso. Essa tendência de aumento, né? Essa tendência de aumento aqui, aqui em cima, vamos dizer, né? Aqui tem esse ponto. Imagine que tivesse um outro ponto vermelhinho aqui, um outro ponto vermelhinho aqui, um outro ponto vermelhinho pertinho. Ou seja, eu não estou com a tendência que vou sair de controle, aí eu já posso atuar sobre o processo. Aí essa questão da atuação são das causas especiais e causas comuns de variação, tá? E isso aí eu tenho 8 regras específicas que vão me dizer se tem alguma causa especial de variação atuando para que eu corrija o processo antes de sair de controle. Tudo isso é o CEP. É algo bem mais complexo, né? Bem mais complexo, tá? Deixa eu voltar aqui para entregar para vocês uma... Muito bem. Deixa eu salvar que eu vou entregar essa versão para vocês. Muito bem. Entenderam, pessoal? E aí eu pego essa carta, jogo lá e aí eu consigo finalizar, caracterizar essa minha carta de controle em si. Tudo bem? O que é que eu vou fazer agora, pessoal, com vocês? A gente vai para a segunda etapa, que é a verificação da eficácia, e com isso a gente conclui a nossa fase de checar, né? Controlar o processo do ciclo PDCA. Então, finalizando a carta de controle aqui, eu vou disponibilizar algumas aulas aqui nesse modo como eu te expliquei, e por fim a gente vai para a avaliação da eficácia, tá bom? Vamos lá comigo?